Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir o nosso módulo de Windows agora com nossa terceira aula. Nós vamos começar com copiar e mover arquivos, né? Nós já havíamos visto como criá-los, nós já havíamos visto como renomeá-los e como excluí-los. Inclusive, falamos um pouco acerca da lixeira, né? E agora a gente vai trabalhar com copiar e mover arquivos. Tem muito segredinho, muito detalhezinho sobre o ato de copiar e mover, sobre os atos de copiar e mover, né? Eles são bem parecidos e por isso eles são amplamente confundidos. Bora lá falar sobre eles neste exato momento, tá certo? Então, eu vou deixar uma tela em branco aqui para que eu possa desenhar com vocês, certo? Só para explicar exatamente o que é copiar e mover. Então, bora lá. O nosso material anterior. Vê só. Imagine que eu tenho aqui uma pasta e eu tenho aqui outra pasta. Nessa primeira pasta nós temos aqui um arquivo vermelho e nós temos aqui um arquivo verde. Pronto, um arquivo verde. Dois arquivos dentro dessa pasta. O ato de mover um desses arquivos é isso aqui, ó. Qual é a diferença? O que eu quero mostrar agora? Eu quero mostrar a diferença entre mover e copiar, certo? Deixa eu botar aqui a cor vermelha. Pronto. Mover e copiar. O que vai acontecer com o arquivo verde é mover. O que vai acontecer com o arquivo vermelho é copiar, certo? Então vamos lá, deixa eu ver aqui, pronto. Isso aqui é mover. Mover é retirar um objeto de um local e colocá-lo em outro. Simplesmente isso, nada mais do que isso, certo? Então, quando eu movo alguém, o objeto sai da origem e fica só no destino, transportar, certo? Quando eu copio alguém, acontece isso. Copiar alguém é fazer com que ele seja duplicado. Então, o que aconteceu aqui foi uma cópia. Foi o ato de copiar. O que aconteceu aqui com o verde foi o ato de mover. Simples, ok? Mover, transportar, copiar, gerar uma cópia, né? Mais simples do que isso não tem como ser, ok? Então, bora lá. Eu posso realizar essas operações em arquivos e pastas. Então, eu tenho chance de fazer isso. Por exemplo, olha só, vou abrir aqui a pasta aula e vou mover esse cara reclamação para alguma dessas pastas. Eu não sei se existe reclamação em outra pasta, eu vou só mover. Esse cara está aqui, eu vou arrastar ele para cá, vou mover, ó, tá vendo? Ele saiu daqui e ele vai ficar aqui, normal, certo? Beleza, então vamos para algumas formas de copiar e mover, certo? Então vamos lá, copiar e mover arquivos e pastas. Método 1. O método 1 usa os comandos copiar, recortar e colar. Então lá vai. Simples. Selecione o objeto desejado. Acione, atenção para isso, acione o comando recortar caso deseje movê-lo. Caso deseje mover o objeto, você usa o comando recortar. Ou você aciona o comando copiar, caso deseje copiá-lo. Pronto, só isso. Você vai escolher um desses dois comandos, recortar, caso deseje mover, ou copiar, caso deseje copiar, certo? O terceiro passo é abra a pasta de destino, ou seja, abra a pasta para onde o arquivo vai. E em seguida, para finalizar, acione o comando colar. Note bem, né? Note bem, isso é importante você entender que o comando só se completa depois do colar. Só isso. O comando só se completa depois que você aciona o colar. Acabou. Certo? Bora testar isso agora? Bora. Então, vai ser fácil. Se o computador deixar, vai ser fácil, né? Bora lá, bora minimizar. Aqui está, nosso amigo aqui ficou, ó, tá aqui parado, beleza, eu tô com esse cara aqui aberto, certo?
Ele abriu outra janela, é possível que ele vá abrir outra janela agora, depois de 200 milhões. Abriu, ó. Pior que ele abriu outra janela, ó. Tá vendo? Ave Maria. Pronto, eu estou aqui na janela Prime Concursos. Eu estou aqui na pasta Prime Concursos. Você já sabe que o último nome que aparece aqui é o nome da pasta em que eu estou agora. Estou na Prime Concursos. Existem 4 arquivos na Prime Concursos. E existem 2 pastas vazias na Prime Concursos. Certo? Olha o que eu vou fazer agora, neste exato momento. Eu vou selecionar o arquivo aula. Vou pedir para recortar. Ele fica translúcido, semi-transparente, é sinal de que ele foi marcado para recorte, ou seja, ele foi marcado para ser movido. Aí eu vou na pasta Natal, abro a pasta Natal. Aqui está a pasta Natal, a pasta está vazia. E aí eu vou clicar em colar. Quando eu clicar em colar, que pode ser acionado pelo Ctrl V, o arquivo vai vir para cá, aula.pptx. A pergunta é, o aula.pptx está lá em Prime Concursos? Não mais, porque ele foi movido. Ó, ele não está mais aqui, ele foi movido. De novo, agora eu vou pegar esse despesa XLSX, selecionei o cara. Hoje meu computador está gostando de dar uma paradinha, né? Selecionei o despesas, vou clicar em copiar. Copiar a gente aciona com o Ctrl C. Do mesmo jeito como recortar, a gente aciona com o Ctrl X. Tá certo? Ctrl X, Ctrl C. Aí eu vou clicar aqui em copiar. Ok. Nem translúcido ele ficou, mas ele foi marcado para ser copiado. Quando eu vier aqui, ele vai ser colado. Ó, deixa eu botar aqui ícones grandes e vamos colar o cara. Despesas.xlsx veio para cá. Ele está na outra pasta Prime Concursos ainda? Sim, ele foi copiado. Ele continua aqui e agora uma cópia dele permanece lá no Natal. Deixa eu falar um pouco sobre essa história de cópia, né? Que as pessoas têm uma visão meio, sei lá, deturpada de cópia. Na hora que você copia os arquivos, os dois são iguais. Iguais, ou seja, se aqui tem 10 páginas, aqui vai ter 10 páginas. Se aqui fala sobre, sei lá, física quântica, aqui fala sobre física quântica. Os dois arquivos são iguais. Um é xerox do outro, perfeita, igualzinho, cópia perfeita. Mas esses arquivos são independentes. Isso significa que se você modificar esse aqui depois, o outro não será modificado. Certo? Então imagine, esse cara aqui tem 10 páginas de texto. Esse cara, claro, tem 10 páginas de texto. Eles são exatamente iguais. Mas aí você abre esse cara aqui e começa a digitar mais coisa, Ele vai ficar com 12 páginas. Quando você salvar, esse arquivo está com 12 páginas, mas esse aqui continua com 10. Porque alterar uma cópia não influencia no conteúdo da original. Alterar a original não influencia no conteúdo da cópia. Aliás, essa história de original e cópia, ela não tem muito sentido. São 2 cópias do mesmo arquivo. Porque eles são exatamente iguais. Uma coisa é você pegar um livro e tirar uma xerox. Você consegue ver o que é o livro original e consegue ver o que é a xerox. Uma coisa, certo? A cópia, ela é parecida com a original, mas não é perfeita. No caso dos arquivos, a cópia é perfeita. Então, se você tem esse arquivo aqui, aí gera uma cópia dele. Agora você tem 2. E apaga esse, é a mesma coisa. Os arquivos são iguais, certo? Então, essa história de peguei um arquivo, criei uma cópia dele, está aqui, certo? Aí eu fiz alterações nesse arquivo, esse aqui vai alterar também? Vai não. Os arquivos são independentes entre si, certo? Só lembrando. Ok, então nós vimos que podemos, atenção, nós podemos copiar e mover arquivos usando o chamado método 1, que usa os comandos recortar, copiar e colar. Bora lá, bora copiar e mover arquivos usando o método 2. Agora, como é que eu copio e movo arquivos usando o método 2? Esse aqui é o que tem mais segredo, certo? Ó, copiar e mover arquivos e pastas, método 2. Ó, a questão é simples. Arraste o objeto desejado para a pasta de destino, segurando o Ctrl, caso deseje copiá-lo,
segurando Shift, caso deseje movê-lo. Ou, e olha só, isso aqui é um brinde, certo? Segurando Alt, caso deseje criar um atalho para ele. Pronto, só isso. Arraste o objeto desejado para a pasta de destino. Pega o mouse e arrasta, solta. Pega o mouse e arrasta, solta. Só isso. Agora, você vai ter que segurar uma tecla específica para dizer ao Windows o que você quer fazer. Qual a operação que você deseja realizar. Certo? Então, arraste o objeto desejado. Vamos lá? Foi o que eu fiz anteriormente, né? Foi aquilo que eu fiz quando eu arrastei um arquivo para lá e ficou. Bora ver agora. Eu vou pegar esse arquivo despesas XLSX e vou arrastá-lo para RLM segurando a tecla Shift. Ó, segurando a tecla Shift. Então, vou arrastar segurando Shift. Olha o que ele diz que vai acontecer. Mover para RLM. Se eu segurar Ctrl, ele vai dizer que é copiar para RLM. Se eu segurar Shift, mover. Se eu segurar Ctrl, copiar. Se eu segurar Shift, mover. Se eu segurar Ctrl, copiar. Se eu segurar Alt, ó, se eu segurar Alt, ele vai criar um link, criar um atalho. Então depende da tecla que eu seguro. Shift, mover. Vou soltar aqui, tá? Soltei. O arquivo foi movido. Ele saiu daqui e agora ele está dentro de RLM. Despesas foi movido de Prime Concursos para RLM. Vamos fazer uma cópia agora. Vamos fazer uma cópia. Vamos pegar esse orçamento XLS. Vou arrastar segurando Ctrl. Eu quero copiar para RLM. Soltei. O arquivo permanece aqui. Se eu abrir RLM, ele está lá de novo. Se ele quiser abrir hoje, né? Se ele não der a básica travada que ele está dando. Impressionante, ó. Pronto, pronto. Agora estamos dentro de RLM, ó. Estamos dentro da pasta RLM. Isso significa que os dois arquivos, despesas e orçamento, estão aqui. Quando eu voltar para Prime Concursos, o orçamento estará aqui porque ele foi copiado. Agora eu vou criar um atalho, que é o que a gente chama de criar um link. Eu vou arrastar esse cara segurando a tecla Alt. Certo? Vamos segurar a tecla Alt aqui. Aí tá aqui, vou criar um link em RLM. Vou soltar. Resumo de aula permanece aqui. Quando eu abrir aqui RLM, resumo de aula não estará aqui. Isso aqui não é o resumo de aula. Isso aqui não é uma cópia do resumo de aula. Certo? Isso aqui é um atalho. O que é um atalho? Um atalho é um apontador, é um direcionador. Atalho é um apontador, é um direcionador, ou seja, quando você dá dois cliques num atalho, você reconhece que é um atalho pela presença dessa setinha aqui, né? Isso aqui é um atalho. Não é só pela presença do nome atalho, não, tá certo? É pela setinha ali. Então, quando você dá duplo clique no atalho, ele abre o arquivo original. Então, duplo clique em qualquer ícone significa abrir. Você já sabe disso. Significa abrir. Mas quando você dá duplo clique no atalho, simplesmente você abre o arquivo original, o arquivo para o qual ele aponta. Qualquer outra operação que você faça com o atalho só afeta o atalho. Ah, João, e se eu apagar o atalho? Se eu apagar o atalho, você só apaga o atalho. Se eu renomear o atalho, você só renomeia o atalho. Qualquer operação que você faça com o atalho acontece no atalho e somente no atalho. Certo? Agora, quando você dá duplo clique no atalho, o atalho vai ser transmitido, vai mandar a mensagem para o arquivo original. Então, quando você dá dois cliques no atalho, ele abre o original. Só isso, é para isso que serve um atalho. Normalmente a gente cria atalhos no desktop, né, na área de trabalho, que é para facilitar a vida da gente. Certo? Então vamos lá. A gente acabou de arrastar usando diversos métodos. Vamos voltar para Prime Concursos. Ele abriu o Excel porque ele abriu o arquivo que estava salvo, o orçamento. É como se eu tivesse dado dois cliques no orçamento. Hoje esse computadorzinho está... Eu acho que ele está atualizando. Alguma coisa está acontecendo. Ó.
explorador de arquivos não está respondendo. Tá vendo? Bom, uma coisa que você pode perguntar é o seguinte, mas João, eu sempre arrastei sem segurar Ctrl, eu sempre arrastei sem segurar Shift e eu sempre arrastei sem segurar Alt. O que é que eu faço? Essa é a pergunta. A pergunta é, e se eu arrastar o objeto sem segurar tecla alguma? O que acontece? Né? A primeira pergunta que o pessoal faz é, copia ou move? A resposta é, depende. Olha só, depende. Bora entender essa resposta agora. Se eu arrastar o arquivo sem segurar tecla alguma, sem segurar Ctrl, sem segurar Shift, o que acontece? A resposta é depende. Depende do quê? Olha só. Se você arrasta o objeto entre pastas da mesma unidade de disco, o Windows irá mover. Se você arrasta o objeto entre pastas de unidades de disco diferentes, o Windows irá copiar. Simples assim. Então, se você arrasta um objeto sem segurar tecla alguma, não é você que está definindo qual é o movimento. Se você arrasta um objeto sem segurar tecla alguma, é o Windows que decide qual é o movimento. Se você estiver arrastando o objeto entre pastas da mesma unidade de disco, o Windows irá mover. E se você arrasta o objeto entre pastas de unidades de disco diferentes, o Windows irá copiar. Simplesmente isso. É o Windows que decide entre mover e copiar, de acordo com a diferença entre as pastas. Bora ver isso? Se o nosso programa está... Deixa eu ver se ele está aqui. Não, voltou a responder, graças a Deus. Olha só. Nós estamos na pasta Prime. A pasta Prime está na unidade J. Certo? Isso significa que todas essas pastas aqui estão na mesma unidade. Certo? Então, Prime, aula J, tem aqui várias pastas. Eu vou arrastar um desses arquivos, esse reclamação, deixa eu ver se na SE tem reclamação, tem não. Na SE tem duas pastas, info e português. Então vá, na pasta Prime tem um arquivo chamado reclamação. Eu vou arrastar esse arquivo reclamação para dentro de SEEJA. Olha só. Arrastei. Olha o que o Windows está dizendo. Ele está dizendo que quer mover para lá. Veja, eu não estou segurando Shift nem Ctrl, eu estou só arrastando. Como a pasta de destino, que é a pasta SEE-JA, está na unidade J, e a pasta Prime está na unidade J, ou seja, a origem e destino estão na mesma unidade, o Windows acha que eu quero mover. É o mais lógico. Mover. O arquivo sai daqui e o arquivo fica somente lá em SEEJA. Está aqui. Ok. E se eu fizer o contrário? Vamos pegar aqui, documentos, aqui em cima, certo? Não, eu acho que está na unidade E, né? Extensivo E, está aqui, Prime Concursos, pronto, olha só. Perceba onde eu estou, vamos maximizar aqui, perceba onde eu estou. Eu estou na pasta Prime, aqui eu estarei abrindo a pasta Prime da unidade J, certo? Prime da unidade J. E eu quero arrastar para dentro da Prime Concursos da unidade E. Então eu vou sair de uma unidade e vou para outra. Olha o que acontece quando eu saio de uma unidade e vou para outra. Vou pegar esse reclamação aqui. O reclamação que está na SEEJA. Está na unidade J. Aí eu vou arrastar ele para aqui, ó. Até arrastar para a unidade J, ele acha que é mover. Quando eu mudo de unidade, ele troca para copiar. Ó, mover, copiar. Porque eu estou em outra unidade. Então, se eu arrastar para dentro de Prime, soltei, ele vai ser copiado. Ele não sai daqui da pasta SEEJA e está lá na pasta Prime Concursos aqui também. Ele foi copiado. Portanto, esse arrasto, o arrasto sem segurar tecla alguma pode ter duas conotações. Vai ser mover se o objeto for arrastado entre pastas que estão na mesma unidade, ou seja, se a pasta de destino e a pasta de origem estão na mesma unidade de disco. Se a pasta de destino e a pasta de origem estão em unidades de disco diferentes, o Windows copia. Pronto.
é uma das coisas que mais se pergunta, esse arrasto sem segurar nada. Esse arrasto sem segurar nada é uma das coisas que mais se pergunta sobre copiar e mover. E vamos conhecer agora o copiar e mover método 3, que é o que eu chamo carinhosamente de método Nutella, método Enzo, certo? Veja só, copiar e mover arquivos e pastas, método 3. É muito simples, eu não vou nem listar, eu não vou nem escrever como é. Dá uma olhada nisso aqui, vê se não é Nutella. Eu escolho meu arquivo, reclamação.docx, e posso clicar aqui em cima. Vê, posso clicar aqui em cima, mover para. Aí eu digo para que pasta eu quero mover. Ou então eu escolho copiar para. E aí eu escolho para qual pasta copiar. Gente, isso é muito Nutella. Isso é muito, sei não, viu? Menino criado com vó. Em 14º andar de apartamento assistindo, sei lá, Carrossel e novela mexicana. Ó, é muito simples. Eu gosto dos outros métodos raiz, mas esse aqui, ó, o botão mover para, é só dizer para qual pasta eu quero mover. Copiar para, é só eu dizer para qual pasta eu quero copiar. Acabou. Certo? Simples, rápido. Ah, mas aqui não tem todas as pastas. Não, não tem todas as pastas. Mas aí eu posso clicar embaixo e pedir escolher local e aí eu escolho para qual pasta eu quero mover. Muito, muito, muito Nutella, realmente. Muito geração atual. Certo? Pois bem, estão aí os métodos de copiar e mover. Certo? Que tipo de questão cai em prova? A questão mais difícil que pode cair em prova é fazer uma comparação. É dizer assim, olha, se eu arrastar esse arquivo da pasta tal para a pasta tal, é equivalente a usar os comandos recortar e colar. Espera aí, se eu arrastar dessa pasta para essa e eu detectei que move, então é equivalente a recortar e colar? É, porque também move. Seria a questão mais difícil sobre esse assunto. Besteira, besteira, besteira. Certo? Bora lá agora selecionar vários arquivos. Vamos aprender a selecionar vários arquivos, também usando as teclas Ctrl e Shift. Esse é o último assunto que a gente vai ver sobre o explorador de arquivos, que é o que mais cai na sua prova. Então, eu diria, olha, tem muita coisa para ler sobre o Windows? Tem, mas para o foco da prova, para a urgência, a gente precisa focar naquilo que mais cai. Estatisticamente, em Windows, se vier uma questão de Windows, se vier, eu ainda aposto que não vem, certo? É você pegar essas técnicas de copiar, mover, excluir esses detalhes, certo? Bora lá agora, selecionar vários arquivos. Às vezes eu preciso fazer uma operação com muitos arquivos de uma vez, certo? Então vamos ver aqui uma pasta. Opa, eu nem sei quem eu estou arrastando, peraí. Deixa eu pegar aqui uma pasta que tenha muitos arquivos. Ó, aqui pronto, tem muitos arquivos. Vamos entender como selecionar vários arquivos de uma vez. Selecionar vários arquivos de uma vez me permite, selecionar vários arquivos de uma vez me permite fazer uma mesma operação com todos eles. Em vez de seleciono esse cara, apago, confirmo, seleciono esse cara, apago, confirmo, seleciono esse cara, apago, confirmo, seleciono esse cara. Em vez de eu fazer isso inúmeras e repetidas vezes, eu posso selecionar todo mundo que eu quero. Eita, pegou ali em cima. Eu posso selecionar todo mundo que eu quero, apagar uma vez, delete. E aí, tem certeza? Tenho. Pronto. Peguei 5 arquivos de uma vez. Como é que eu seleciono vários arquivos de uma vez? Tem o método por mouse, que as bancas normalmente não cobram, porque tem que descrever muita coisa. É o seguinte, põe o mouse numa área em branco e começa a arrastar. Quando você põe o mouse numa área em branco e começa a arrastar, você cria um quadro de seleção, um quadro azul, que é o quadro de seleção. Quem for envolvido por este quadro, todo mundo que for envolvido por este quadro vai ser selecionado. Então, não precisa nem ser envolvido 100%, basta que o quadro toque ele. Então, cliquei na área em branco, criei um quadro azul. Estou arrastando. Aí, quem for tocado pelo quadro azul será selecionado. Simplesmente isso. Todo mundo que for tocado pelo quadro azul será selecionado. Massa. Ok. Que outros métodos tem? Esse aqui é o menos cobrado. O outro método é você fazer uma seleção em sequência. Você vai clicar no primeiro arquivo desejado, segurar a tecla Shift e aí você vai selecionar o último arquivo desejado. Ele vai pegar a sequência inteira.
Então, para fazer isso aqui é simples. A sequência é essa. Selecione o primeiro arquivo da sequência que você deseja selecionar. Segure a tecla Shift e então clique no último arquivo da sequência que você deseja selecionar. Então, selecione o primeiro arquivo, segure a tecla Shift e selecione o último arquivo. Ele vai pegar todo mundo, está todo mundo aí azulzinho selecionado. Se eu apertar um Delete, a pergunta é se eu quero apagar esses 6 arquivos. Ok? Vamos lá. E se eu não quiser selecionar os arquivos em sequência, eu quiser selecionar os arquivos aleatoriamente, randomicamente, eu clico no primeiro, seguro Ctrl e saio clicando nos demais que eu desejo ter. Pronto. Então, para selecionar vários arquivos que não estão em sequência, o que é que você faz? Você seleciona o primeiro, segura Ctrl no seu teclado e aí você seleciona os demais que você quiser na ordem que achar melhor. Pronto, só isso. Aí você seleciona os arquivos de forma não sequencial, seleciona os arquivos de forma espalhada pela sua tela. Ok? Pronto. Olha só o que acontece. Ainda dá tempo da gente ver uma coisa aqui. Então, a gente vai poder mostrar isso. Certo? João, se eu renomear todos os arquivos que estão selecionados, dá bronca, né? Vai dar uma bronca. Deixa eu ver aqui. A pasta Prime Concursos está aqui. Eu tenho 3 arquivos, olha, 3 arquivos. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar os 3 arquivos. Selecionei os 3. Aí eu vou apertar F2 para renomear. Você já sabe que F2 renomeia. Somente abre um deles. Mas olha, o nome que você der a ele, olha o que vai acontecer. Como ele percebeu que os arquivos têm extensão diferente, então ele chamou todo mundo de nome. Nome TXT, nome DocX e nome XLSX. Ele não mudou a extensão. Então ele não desrespeitou a regra. Todos os nomes são diferentes. Ah, então quer dizer que realmente dá para renomear vários arquivos de uma vez. Ele não vai causar aquele choque que causa normalmente, que não é possível acontecer, de ter 2 nomes iguais. Com certeza, dá para renomear vários arquivos de uma vez só, selecionados de uma vez só, dá. O Windows vai colocar nomes diferentes. E impressionante é que ele percebe que se os arquivos têm extensões diferentes, ele pode usar o mesmo prenome. Eu botei a palavra nome e aí ele usou nome em todo mundo, porque as extensões já faziam diferença nos nomes, então não tem muito problema, certo? Agora, olha só, perceba isso aqui. Se eu tiver arquivos com tipos iguais, deixa eu ver se eu tenho aqui uma pasta. Ó, tá vendo? Eu vou pegar aqui, vamos apagar esse cara aqui. Eu tenho arquivos aqui com tipos iguais, certo? Eu vou só fazer aqui Ctrl+C, Ctrl+V, para eles copiarem, pronto. Agora eu tenho 4 arquivos do tipo Excel, ou seja, 4 arquivos que têm a mesma extensão. Olha o que eu vou fazer, eu vou selecionar todo mundo, vou apertar F2 para renomear, e aí eu vou chamar esse cara de planilha. Preste bem atenção, eu vou chamar esse cara de planilha e vou dar Enter. Ele não poderá chamar todo mundo de planilha, porque senão todo mundo vai ter o mesmo nome, e essa regra não pode ser desrespeitada, não pode haver 2 arquivos com o mesmo nome dentro da mesma pasta, não pode. Então o Windows tem que se virar, ou ele proíbe isso, porque todo mundo vai ficar com o mesmo nome, ou ele faz isso aqui. Ele deu números a cada um. Então mesmo numa pasta que tenha vários arquivos com a mesma extensão, não é possível ter o mesmo nome. Não é possível ter o mesmo nome. Então o Windows percebe que você mandou renomear vários arquivos com a mesma extensão, ele começa a colocar nomes com parênteses e um número. Então o meu planilha virou planilha 1 e os outros viraram planilha 2, 3 e 4, de acordo com a ordem.
ok? Então dá para renomear vários arquivos de um mesmo momento, selecionados na mesma hora. Sim, dá para fazer isso. A gente acabou de provar, ok? Grande abraço. Com isso a gente termina. O Windows tem mais coisa? Tem. Mas a gente precisa focar no que importa. E o que importa é o Windows Explorer, explorador de arquivos e as operações de copiar, mover, né? Essas operações que a gente viu. Eu espero que isso seja suficiente para a sua questão. Se é que você vai enfrentar uma questão de Windows na prova, certo? Grande abraço, Deus te abençoe e até nossos próximos módulos.